A aula de hoje é a aula que encerra o nosso curso e para encerrar, a gente vai falar um pouco sobre as condições e as possibilidades da Revolução Brasileira. Esse é um assunto que foi bastante debatido durante os anos 50, durante os anos 60, e ele está passando por uma retomada e uma reconstrução, e a gente vai ver por que ele está passando por esse processo de reorientação, de mudança tática. A gente vai ver um pouco de tudo isso. A gente vai ver também as bases sociais, econômicas e políticas que a gente precisa ter em mente para pensar uma possibilidade de mudança de país, mesmo que seja por uma via socialista ou nacionalista ou um pouco de cada. Então, a gente vai ver um pouco dessas possibilidades. Para começar, a gente precisa ter em mente o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Esse desenvolvimento ele acontece desde o começo pela ligação do país com o capitalismo internacional. Então, desde que a gente foi colônia, desde os primeiros anos de ocupação europeia no país, o país está estritamente ligado e a serviço do capitalismo monopolista internacional. A economia ela sempre foi construída em torno de alguns poucos produtos, em sua maioria agrários, que passaram por alguns períodos de proeminência, como da cana, do ouro, do café, da borracha, da soja, que são sempre produtos que, em cada período específico em que eles foram proeminentes, era um período em que internacionalmente eles eram requisitados, em que eles eram é, valorosos para os grandes monopólios, para as empresas de exportação, para esses interesses normalmente europeus e mais pro século XX estadunidenses. Essa inserção, desde o começo, ela foi uma explicação que ela foi construída há pouco tempo, porque até os anos 60, grande parte dos analistas eles pensavam o nosso país como um país que tinha resquícios de uma sociedade feudal, de sistemas econômicos pré-capitalistas e não enxergavam essa inserção no capitalismo desde cedo. Então essa teoria era um pouco mais recente. Além de estar estritamente ligado ao capitalismo internacional, o Brasil ele sempre teve um baixo número de indústrias. No começo, no período colonial, elas eram proibidas por decreto da rainha, elas eram desestimuladas ao máximo. Ao longo do desenvolvimento histórico, principalmente a partir do Império, as indústrias passaram a ter um espaço um pouco maior, mas nunca conquistaram de fato uma hegemonia econômica. Isso acontece porque, pelo caráter colonial do país, não é interessante para o capital internacional que o país desenvolva tecnologia, desenvolva indústria, porque na divisão internacional do trabalho dos países, aos países coloniais fica o tipo de produção mais simples, o tipo de produção que gera menos valor e que não é de alta complexidade, de alta tecnologia, porque dessa forma esses países não desenvolvem a sua ciência, não desenvolvem o seu próprio país e continuam exportando matéria-prima, exportando commodities, exportando produtos agrários que abastecem os países do centro do capitalismo e aí, por serem abastecidos a baixos preços, eles conseguem desenvolver a indústria, desenvolver a tecnologia e a ciência com maior facilidade. E a gente tem duas contradições colocadas na economia, e essas duas contradições elas são apontadas pelo Caio Prado Júnior. A primeira delas é a contradição da organização econômica. Durante o Império, com a substituição do trabalho escravo pelo juridicamente livre, isso fez com que o sistema colonial ele fosse acometido por um fator de desagregação que mudou profundamente os quadros essenciais da estrutura agrária ao longo do tempo. Então, inicialmente, essas mudanças elas não eram muito perceptíveis, mas ao longo do tempo, elas ficaram muito evidentes. Então,
com a abolição da escravidão, começou a surgir um movimento de procurar trabalho livre, de procurar criar uma classe trabalhadora que fosse europeia, que fosse branca, que fosse mais técnica, e não havia um interesse em formar esses negros que eram escravos para terem essa formação técnica, para entrarem como essa classe trabalhadora. E esse processo, ele já começa a ser possível de visualizar no começo do século XX, durante a Primeira República. Porque é nesse momento que a gente consegue ver plenamente que a maior parte do trabalho já está juridicamente livre, mas a gente tem uma clara divisão na classe trabalhadora. A gente tem os trabalhadores que são brancos, que são geralmente politizados, que têm uma posição melhor na hierarquia do trabalho, mesmo que eles continuem nas mesmas condições de pobreza, nas mesmas condições de trabalho em péssimas condições, mas eles têm uma condição menos pior do que a dos trabalhadores negros, que não têm terra, não têm onde morar, precisam ocupar as favelas, são criminalizados desde sempre. Então a gente consegue visualizar esse processo com maior clareza durante o desenvolvimento da história econômica e social do país. Além dessa contradição que surge, é uma das contradições fundamentais para botar abaixo a estrutura do sistema agrário, ainda que ela não acabe totalmente com ele, além dela, a gente tem a segunda contradição, que é a incompatibilidade entre o novo ritmo da existência e do progresso material atingido pelo país e sua modesta categoria de mero produtor de um punhado de matérias-primas destinadas ao comércio internacional. O que isso significa? O desenvolvimento econômico que a exportação de matérias-primas gerou no país fez com que o ritmo da existência de progresso material crescesse absurdamente. Só que esse progresso em alto ritmo, ele não foi acompanhado por uma mudança do papel internacional do país. A gente teve um processo de crescimento econômico muito forte, de melhorias infraestruturais, de aumento do papel das elites, de uma modernização em alguns aspectos, que não foi acompanhado por uma mudança do papel no país no plano internacional. Então a gente teve algumas modernizações, mas o país não passou a ser um país industrializado, não passou a ter um papel de exportar alta tecnologia, de ter autonomia internacional economicamente. E essa contradição, ela é uma das responsáveis pelas sucessivas crises no país. A gente tem momentos de grande avanço tecnológico, de grande avanço social, que não são acompanhados por uma mudança do papel do país no sistema colonial. Até hoje a gente passa por isso. Em alguns momentos a gente tem grandes melhoras na condição de vida, grande crescimento econômico, mas a mudança do papel internacional do país ela continua a mesma. O país pode ter um monte de mudanças infraestruturais, pode ter, como a gente teve na Era Vargas, indústrias de base, siderurgia, mas isso nunca muda o papel do país de exportar o mínimo possível de produtos industrializados e o máximo possível de matérias-primas. E essa contradição, como eu disse, ela vai nos acompanhando ao longo do desenvolvimento do país, junto com a primeira contradição da organização econômica. Então, o país ele começa a ter uma classe trabalhadora que ela tem um certo grau de politização, ela tem um certo grau de autonomia, de liberdade, ela é juridicamente livre, por mais que a gente ainda tenha casos de trabalho análogo à escravidão, de trabalho escravo, mas juridicamente ela é livre. E essa própria existência desses antigos laços, ela é um fator de crise, porque ela mostra que o país tem algumas ferramentas de mudança, passa por alguns processos que começam a puxar
uma nova situação para o país, começam a querer romper com algumas estruturas que estão mantendo o país atrasado, que estão gerando problemas, mas alguma coisa mantém essas estruturas ainda funcionando, alguma coisa não deixa ter um passo adiante. E é isso que a gente vai tentar pensar com o processo da Revolução Brasileira. Tudo bem até aqui? Tá, então eu vou para as bases sociais. A questão da terra no Brasil ela é bastante específica, porque ela envolve questões de tradição. A gente tem 3 formas de propriedade dos bens de produção que elas coexistem e elas têm papéis diferentes. A gente tem a individual, a individual que é capitalista, a estatal, que o autor colocou como socialista, mas não dá pra gente chamar assim, definitivamente, e a coletiva ou cooperativa, que é a de autogestão. Então, como é que isso coexiste? A propriedade individual capitalista está bem clara, os latifúndios, as indústrias, todas essas questões. A estatal ela está ligada a empresas estatais, a indústrias que ficam sob controle do país, como era a Siderúrgica Nacional durante a Era Vargas, como é a Petrobras, como são essas grandes empresas, como era a Vale. E essa forma de propriedade, que o autor colocou como socialista, ela tem um caráter social por pertencer ao Estado. Mas esse caráter social ele não é plenamente socialista, porque o Estado não é socialista. Ela pertence ao Estado, e em tese ela pertence ao povo, mas ela funciona como uma empresa privada. Ela investe em empresas, ela investe em projetos culturais, algumas têm até ações na bolsa, então ela funciona como uma empresa privada que busca o lucro, só que de uma forma um pouco menos agressiva. Ela, por exemplo, a Petrobras ela tinha uma dinâmica de controle dos preços da gasolina, do gás, de combustíveis, que era plenamente social, era de manter os preços sempre controlados e manter o consumo possível, acessível para a grande maioria da população. Então essas empresas estatais elas têm uma função social muito maior do que a propriedade individual. Só que por ser o Estado burguês, por ser uma dinâmica capitalista, elas ainda não são plenamente sociais, elas não são plenamente controladas pelo povo, autogeridas. No caso da propriedade coletiva ou de cooperativa, a gente tem isso bastante na zona rural. A gente tem cooperativas de alimentação, a gente tem cooperativas em setores como agronegócio também, a gente tem algumas cooperativas. E essas 3 formas de propriedade, elas coexistem porque o nosso processo histórico ele não passou por grandes rupturas. Então, se a gente pegar, por exemplo, o caso da Inglaterra, ela passou por uma grande ruptura no século XVII com as revoluções burguesas que eles tiveram, em que a reforma agrária foi realizada. Então, a propriedade da terra ela deixou de ser uma questão, ela deixou de ser a grande questão nacional. Passou a ser a propriedade capitalista. Aqui a gente não teve um processo assim. Aqui, quando a burguesia, eu vou falar mais pra frente, quando a burguesia ela chega ao status de classe dominante, não é por uma ruptura com a oligarquia. Ela entra no campo de classe dominante junto com a oligarquia. Ela entra numa posição secundária, sem ruptura. Como diria Lenin, ela entra pela via prussiana. Ela entra através de algumas transformações menores, de algumas reformas,
que gera uma pequena mudança política, uma mudança que não é estrutural, e rearranja o poder, mas não modifica profundamente. E no caso da propriedade coletiva de autogestão, ela acontece porque em algumas regiões a gente tem toda uma questão local de unidade, de comunidades construídas em torno de tradições específicas, em torno de lutas específicas, e é isso que faz com que a gente tenha esses três tipos de propriedade coexistindo. E por a gente ter essa relação entre os três, a gente não tem um que é o único, que é plenamente intocável no quesito de a gente não tem um tipo de propriedade que é o único existente no país. A gente não tem algo que liga a posse da terra diretamente ao capital. A gente tem essa questão da tradição, porque as relações sociais que envolvem a dimensão econômica, como no caso dos latifúndios, por exemplo, por mais que eles não sejam a maior porcentagem do PIB ou a maior, sei lá, por mais que eles não sejam o carro-chefe da economia em alguns momentos, eles não deixam socialmente de ter prestígio, eles não deixam socialmente de ter alianças, de ter influência. E é por isso que não dá pra gente se guiar por dados puros, como PIB, como porcentagens de algum dado econômico, porque as relações sociais em volta desses dados, em volta dessas relações de propriedade que são importantes. Então, passando para o próximo ponto, a gente teve, desde o começo da questão da escravidão, uma inserção desses escravos na economia. E essa inserção ela aconteceu de uma forma autônoma. Eles estavam presentes na economia local para além dos engenhos. Eles participavam ativamente das trocas, eles participavam do comércio local, para além de representar os seus senhores, para além de representar os seus donos. Eles tinham às vezes uma parte da terra que eles podiam plantar algumas coisas, eles tinham produtos próprios que eles levavam para o comércio. E isso é bastante interessante, porque no campo social, os escravos eles ficavam restritos aos seus iguais, eles não tinham espaço no mundo branco, eles não tinham relação de igualdade com as pessoas brancas. Mas no campo econômico, eles tinham um relativo espaço, claro que menor, claro que ligado a pequenos produtos, a regiões específicas, isso é principalmente na região do Nordeste. Porque por ter sido a primeira região a ter trabalho escravo, a ter a ocupação por conta da cana, ao longo do desenvolvimento histórico eles abriram um espaço maior para esse tipo de dinâmica. Então, se no campo social eles eram restritos aos seus iguais, no campo econômico eles não eram totalmente, porque as relações econômicas elas não têm restrições quanto a classe, quanto a raça ou a outros tipos de rótulos que são criados, porque o importante é o lucro, e o lucro ele não tem restrições. Então a gente tem uma dinâmica de exclusão social, mas de relativa inclusão econômica. Isso acontece porque no campo das trocas, não importa a pessoa que está realizando as trocas, importa o papel dela enquanto alguém que tem uma mercadoria para ser trocada. E essa relação, a gente pode perceber ela como bastante presente até hoje no racismo brasileiro. As pessoas negras elas são subalternizadas, elas recebem menos, elas sofrem uma série de questões. Mas elas têm
têm acesso ao trabalho, elas têm presença na economia, mesmo dentro dessa forma subalternizada. Então, socialmente, a gente não rompeu com essas problemáticas. A gente só foi trazendo essas pessoas para a dinâmica econômica por conta da sobrevivência, por conta da reprodução material, só que elas estão inseridas no caráter subalterno, elas estão inseridas numa ótica de inferioridade que é bastante antiga e que só vai ser superada com uma ruptura social, com uma ruptura econômica. A classe trabalhadora brasileira, ela se formou após o fim jurídico da escravidão. Ela foi fomentada pela imigração europeia e ela foi tomando uma nova forma. Ela passou a crescer nas cidades e mesmo com esse crescimento bastante grande, elas não conseguiam direitos trabalhistas, não eram inseridas nos lugares dedicados à elite, à classe média. E essas classes trabalhadoras elas vão se formando nesse primeiro momento com muitos setores criminalizados. E principalmente no começo do século XX, no final do século XIX, no começo do século XX, essa formação da classe trabalhadora ela fica bastante visível na figura do malandro. Porque a figura do malandro, ela é uma representação da classe trabalhadora. É a pessoa que levanta todo dia e vai para a vida pública conseguir um trabalho, conseguir um meio de sobrevivência, conseguir levar um sustento para sua família. E além de tentar essa luta diária, eles tinham uma questão de honra bastante forte, de se defender, de defender a honra dos seus familiares, a honra daqueles próximos. E essa figura ficou bastante presente na ideia do malandro. E para a gente ter uma noção de como era complexo esse momento, não existiam direitos trabalhistas e era muito raro existir um contrato de trabalho. Então, principalmente nas zonas portuárias, as pessoas saíam em busca de trabalho e era em busca de um trabalho pro dia. Então, o cara ia pro porto tentar trabalhar carregando saco de café, tentando carregar produto, fazer alguma coisa no navio, mas aquele trabalho, ele era pago o dia, ele valia o dia. No dia seguinte, ele tinha que voltar e se tivesse trabalho, tivesse vaga, ele conseguia de novo. Mas ele não tinha nenhuma garantia de que ele ia ter esse trabalho de novo. E é por causa desse tipo de situação que a gente precisa valorizar coisas como as leis trabalhistas, como direitos trabalhistas, porque essa legislação ela é uma das primeiras a ser atacadas pela elite, porque ela gera entraves econômicos para essa elite, ela gera maior custo dos trabalhadores, ela gera pausas remuneradas, férias remuneradas, coisas que diminuem a produção de mais-valia desse trabalhador. Então, a gente precisa ter essas lutas muito próximas, porque essas lutas elas são fundamentais para a sustentação das pessoas. Enquanto a gente não constrói uma revolução, não constrói um país diferente, esses poucos direitos, essas poucas coisas que a gente consegue conquistar, elas precisam ser mantidas o máximo possível. E esse foi o caso dessa classe trabalhadora que se formou no começo do século XX. Até os anos 30, esse setor social ele atuou como uma força transformadora muito forte. Os movimentos anarquistas, os movimentos socialistas,
que eram principalmente puxados pelos imigrantes espanhóis que vinham, esses movimentos eles puxavam, eles reivindicavam muita legislação trabalhista, reivindicavam o contrato de trabalho, reivindicavam uma jornada de trabalho definida, seguros de saúde, garantias para os trabalhadores. E esse é um dos principais momentos em que as forças transformadoras do país elas atingiram um ritmo tão forte que as elites precisaram tomar uma medida drástica e implementar uma ditadura. A gente vai ver depois nos anos 60 que isso é uma coisa que a elite brasileira ela faz sempre que as forças progressistas começam a ter um movimento de acirramento das tensões, a elite vai e recorre a uma medida extrema, uma ditadura, recorre à repressão máxima contra esses grupos. E isso é uma questão que a gente precisa pensar. Por que repetidas vezes esse movimento chegou a uma ditadura, a uma repressão, a um movimento de quebra dessas pressões? Por que a gente nunca conseguiu dar um passo além disso? Por que isso nunca foi superado? A classe dominante ela foi formada de uma forma bastante específica também. O advento da República ele elevou a burguesia ao status de classe dominante junto com a oligarquia. A oligarquia ela manteve a hegemonia em uma condição na qual não houve como eu disse, uma substituição de uma pela outra, mas a adição de grupos ao poder. Então, como a gente pode pensar também como exemplo a França do século XVIII, que rompeu drasticamente com a oligarquia, trouxe a República Burguesa, trouxe os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Aqui o nosso processo ele foi diferente. A oligarquia ela se manteve como a classe hegemônica, ela se manteve com as relações, as alianças, o prestígio social que ela sempre teve, mas ela abriu espaço para que a burguesia tivesse um pouco desse poder. E um dos exemplos mais fortes que a gente pode ver disso é aquela propaganda da Globo do agro é pop, o agro é isso, o agro é tudo. Porque aquela propaganda, ela é bastante esquisita. A Globo, ela trabalha com o capital financeiro, ela trabalha com a burguesia, claramente. Mas então por que ela faz uma propaganda pro agro? Por que ela defende também os interesses da produção de soja, da produção de grãos em geral, de grande proporção? Isso é por conta dessa dinâmica. A oligarquia, ela nunca deixou o poder. A gente pode ter hoje um PIB que a maior parte dele é do setor de serviços, mas o setor de serviços não tem prestígio social, não tem fortes alianças, não tem relações sociais pautadas pela tradição. A gente nunca viu um dono de uma empresa de telemarketing, por exemplo, ser o grande líder da elite nacional que pauta os debates, que pauta quem vai estar no poder. Isso não faz parte da dinâmica brasileira. Tudo bem até aqui? Algum comentário? Tá, então vou para frente aqui. No campo das transformações políticas, a gente teve, durante o Império, a resistência negra. Então a gente teve movimentos abolicionistas, e com esses movimentos a gente teve uma mudança da situação da questão da escravidão,
Mas, mesmo após a abolição, a mudança da situação ela foi muito pequena. Os negros eles deixaram de ser os escravos que não têm parte na sociedade, que não são vistos como pessoas, para ser a porção marginalizada da classe trabalhadora. Eles não tiveram terra, eles não tiveram é, nenhum tipo de ferramenta para se inserir economicamente. Eles não tinham lugar para ir, eles não tinham como trabalhar, como se sustentar. Eles sofrem até hoje todo tipo de preconceito. E, e essa questão ela é politicamente bastante forte. Ela tem que ser parte da pauta da Revolução Brasileira, de qualquer transformação que a gente queira pensar, porque a maior parte da nossa população é negra. E a maior parte da nossa população é marginalizada, é colocada em uma posição subalterna, que a gente não pode deixar nessa situação, porque como a gente viu nas aulas anteriores de Revolução Russa, em que o campesinato era a maior parte, Revolução Chinesa, que a grande maioria, quase a totalidade do país era camponesa, eles não podiam deixar os camponeses de fora do processo. Aqui a gente não pode deixar os negros de fora do processo. A gente não pode deixar os trabalhadores urbanos e rurais de fora do processo. A gente tem que ter todas essas pessoas junto com a construção de um novo país. A gente não pode deixar os indígenas de fora, colocar eles como uma espécie de atração. Eles estão lá na reserva indígena, no fim da Amazônia, que ninguém nunca teve contato. E aí, por isso, quando a gente vê uma pessoa indígena de calça jeans mexendo no celular, a gente diz que ela não é indígena, acha que ela abandonou as tradições dela porque ela não tá com a cara pintada, pena na cabeça e um pouco de folha no lugar das roupas. Então, a gente tem que ter todas essas segmentações da sociedade dentro de uma mesma pauta. E isso não significa chegar ao nível identitário, assim, de querer pautar lutas separadas, cada uma para sua pauta específica, sem uma união, sem uma correlação entre essas pautas. A gente não pode tratar essas questões específicas como pautas identitárias, como coisas que a gente vai resolver depois que a gente resolver a economia, a política e as mudanças estruturais. A gente tem que resolver ela junto. Só que a gente tem que ter um norte de como isso vai ser feito, de como isso vai se integrar no processo de país que seja bom para a maior parte da população. A ascensão política burguesa ela aconteceu dentro do que eu já disse, dos laços com a oligarquia e com o imperialismo. Ela representa os interesses industriais, financeiros e mercantis internacionais. O seu caráter revolucionário, que é muito diferente do caráter revolucionário da burguesia europeia, ele não inclui a reforma agrária justamente porque tanto a terra e os produtos dela como as indústrias servem ao papel colonial do país no plano internacional. É o que eu estava falando, a gente teve industrialização, a gente produz, a gente teve siderúrgicas e coisas desse tipo, mas externamente a gente continua exportador de matéria-prima. A gente continua exportando o mínimo de coisas industrializadas. A gente não é capaz nem de produzir as próprias produtos industrializados. A gente importa a maioria das coisas da China. E é essa relação que funciona hoje na relação da classe dominante. A burguesia, ela chegou ao poder porque a oligarquia deixou de representar completamente os interesses internacionais num mundo moderno que sofreu mudanças, que passou a
a ter os produtos industriais como uma grande questão, começou a ter a alta tecnologia como um centro econômico e político. E é nesse contexto que a burguesia entra nesse caráter de classe dominante. Ela representa os interesses internacionais, principalmente estadunidenses. Ela traz financiamento pesado dos Estados Unidos, ela traz muitas vezes parcerias com empresas internacionais, ela traz interesses de produção de bens que vão de alguma forma beneficiar a atuação de empresas estrangeiras aqui, que vão de alguma forma fazer com que o país sofra uma modernização que vai atender melhor aos interesses exportadores, mas que não vai ser grande o suficiente para a gente ganhar autonomia. E é dentro disso que a burguesia entra como uma segunda classe dominante que não é propriamente hegemônica. Ela conquista um espaço paulatinamente, mas ela não chegou ainda ao ponto de superar a classe oligárquica. O nosso desenvolvimento político, ele, como eu falei, ele passa por alguns momentos progressistas que são pautados pela mudança do estado de coisas sem rupturas. É o caso da independência e da proclamação da República. Diversos segmentos do povo se uniram em torno dessas mudanças, pressionaram o poder já estabelecido e antes de conseguirem chegar ao ponto de romper com esse estado de coisas, esse poder estabelecido, ele se transformou para minar essa tensão e resolver parte dessas demandas sem modificar a estrutura profundamente. No caso da independência, a gente teve a independência política, que foi proclamada pelo filho do rei de Portugal, e ela atendia aos interesses econômicos, ela atendia a oligarquia, ela atendia a burguesia que estava se formando, só que ela não rompeu, por exemplo, com o caráter exportador, que passou a ser nesse momento do café. Ela só trocou a metrópole, em vez de vender tudo para Portugal, a gente vendeu tudo para a Inglaterra. Com a ascensão da República e depois, principalmente com a ascensão de Vargas, a gente passa a vender tudo para uma outra metrópole, que é Washington. Então, a gente está sempre dentro dessa mesma dinâmica. A gente pode mudar a forma de governo quantas vezes quiser, a gente pode mudar o produto quantas vezes quiser. O formato de ser uma colônia, ele sempre continua. Pode mudar até a mesma metrópole, esse formato ele continua. E é por conta dessa continuidade que todo o debate em torno da Revolução Brasileira, ele tem uma pauta que ela sempre foi central, mesmo que as pessoas debatendo elas enxergassem de formas diferentes, elas tivessem argumentos diferentes, mas um ponto era sempre central: o anti-imperialismo. Todo mundo que propôs uma ruptura de alguma forma com o estado de coisas do Brasil, principalmente no campo do debate do PCB, eles sempre tiveram o anti-imperialismo como o centro disso, independente de como era o caráter desse anti-imperialismo, de se ele estava ligado a um nacionalismo mais do que ao socialismo, se ele estava ligado a um debate anti-feudal, que eu vou falar mais para frente, mas o anti-imperialismo ele era fundamental, porque todos enxergavam que para ter uma mudança real era preciso primeiro mudar o nosso caráter na divisão internacional dos países. Era preciso deixar de ser uma colônia para conseguir se autogerir, para conseguir definir qualquer tipo de projeto de país, para definir
a nossa própria vida. Porque enquanto a gente não tivesse se libertado dessa conexão, a classe dominante sempre ia pautar o plano nacional em prol desses interesses internacionais. Então, o anti-imperialismo ele é fundamental dentro desses processos. E aí, como eu estava falando dessa dinâmica de aumento das tensões e reação, tem ali que eu coloquei a parte da reação. A aliança entre os setores econômicos e financeiros ligados ao centro do capital é mantida pela conservação do mesmo grupo burocrático. E por isso, o clima democrático, na medida em que ele permite a tomada de consciência pelo povo, ele asfixia as forças reacionárias. Porque para elas é importante ter uma democracia formal que estigmatize tudo que fere o poder dos grupos de poder. Então, como é que isso funciona? É sempre conservado o mesmo grupo burocrático. A gente muda, quando muda, os nomes que estão ali representando o Congresso, o Senado, mesmo a presidência, os nomes podem mudar. Mesmo que na maior parte das vezes eles não mudem, como Renan Calheiros da vida, José Sarney, essas famílias, a família de Mello, do Collor de Mello, eles estão sempre no poder. Essas famílias elas se perpetuam no poder porque elas fazem essa continuidade das relações de poder. Elas mantêm sempre as alianças em dia. Elas nunca rompem essas alianças externas. Elas nunca desconectam essas dinâmicas de um setor com o outro. E aí, no clima da democracia burguesa, e eu não estou falando aqui que ela garante a liberdade de expressão, que ela tem toda aquela patifaria de liberdade, de igualdade, não é isso. Na democracia burguesa, não há uma perseguição sistemática, repressiva e de eliminação física do que discorda dela. E por ela não ter isso, o espaço para debater, para ter, que a gente está tendo agora uma conversa sobre a Revolução Brasileira, sobre socialismo, sobre coisas que ferem esses grupos, esse espaço ele é maior. Só que o que acontece? Quanto mais esse espaço se mantém grande, mais a tomada de consciência acontece, mais as pessoas debatem, mais as pessoas se politizam, mais elas pensam criticamente, mesmo com questões como notícias falsas, com crise na educação, mesmo com esse tipo de coisa, com essa liberdade de não ser perseguido, a propaganda desses ideais ela consegue acontecer sistematicamente, ela consegue ter um espaço amplo para se expressar. Só que quando ela passa a se expressar demais e a ser uma ameaça, aí esses grupos de poder precisam transformar essa democracia, criar uma coisa nova que vai ter uma roupagem democrática, mas que na verdade vai asfixiar essas forças progressistas. E isso fica bastante claro quando a gente pensa em Era Vargas e em 64. E aparentemente é o que está em processo de começar a acontecer atualmente. Com a ascensão de Vargas, a gente teve um processo de absorção da legislação trabalhista, de absorção dessas demandas que estavam se construindo como uma tensão grande para o status quo, mas essas demandas elas são absorvidas, que se torna a CLT,
Mas o socialismo e o anarquismo, eles são perseguidos, as pessoas são presas, as pessoas são censuradas, os jornais são censurados, então tudo que é contra o governo passa a ser censurado. E é justamente esse processo de esvaziar essa pressão de alguma forma, no caso do Vargas adotando essas questões trabalhistas, mas despolitizando essas pautas, tirando a capacidade argumentativa delas, tirando a liberdade delas de se expressarem. E é dentro desse conjunto de transformações que a história brasileira vai acontecendo. Então agora, para a Era das Revoluções, eu peguei o título do livro do Hobsbawm mesmo e adaptei ele para uma realidade diferente aqui. De 22 a 30, a gente tem o momento principal de tensão dessas transformações. O movimento operário, influenciado pelas ideias anarquistas e pelo triunfo da Revolução Russa, ele começa a pressionar pela legislação trabalhista, por mudanças nas qualidades de vida, por toda essa série de coisas que eu falei anteriormente, né? E ele começa a politizar a classe trabalhadora. Os anarquistas, os sindicatos, os partidos, os movimentos sociais, eles começam a alfabetizar as pessoas, a introduzir as pessoas à leitura. Eles fazem escolas populares para formar essa consciência de classe, para politizar as pessoas, para fazer com que elas tivessem, além de formação política, formação técnica, que elas tivessem uma melhora, pelo menos na condição de educação e de política. E o movimento operário, ele está dentro dessa dinâmica, nessa chave de pressão. E, além dele, a gente tem a pressão de classe média, que está ligada ao tenentismo. O tenentismo, ele representa a insatisfação da classe média com a corrupção, a imoralidade da política, sei lá, o Estado que não como que o pessoal sempre fala, ele não é eficiente o suficiente. E pela classe média ter um caráter de proximidade bastante grande com os setores militares, as camadas médias nos setores militares, elas começam a expressar essa insatisfação. E é por isso que é o tenentismo. Os tenentes, eles são a classe média, entre aspas, dos militares. Eles não são nem a base, nem os praças, nem o alto comando do exército. Eles estão ali bem no meio. E nesse momento eles não têm uma possibilidade de crescimento muito grande, porque a hierarquia do exército ela se afunila e acontece uma questão que o número de tenentes passa a ser gigantesco, enquanto o número da patente acima, que eu não me lembro o nome, é minúsculo. Então são pouquíssimas pessoas que conseguem subir de patente, e isso faz com que as pessoas fiquem estagnadas como tenentes. E junto disso, o exército nesse momento ele era a principal ferramenta para você fazer a vida. Como eu disse, o trabalho ele não era a maior parte do trabalho não é regida por contratos, por coisas que garantissem a continuidade. O exército ele garantia, além de uma continuidade de uma carreira, ele garantia a educação, porque você podia fazer as escolas do exército, se formar, participar de todo tipo de treinamento, de formação que fosse útil mesmo na vida civil. E os salários eram relativamente bons, eles eram
suficiente para você sobreviver. E mesmo dentro dessas condições, os tenentes eles ficaram insatisfeitos. E aí em 22 a gente tem a Revolta dos 18 do Forte, que foi um movimento de revolta mesmo desses tenentes. Eles tentam fazer um levante contra o exército, contra essas classes mais altas que eles enxergam como imorais, como problemáticas. E aí em 22 esse movimento ele é frustrado porque só aparecem 20 e poucas pessoas no movimento, 22, se não me engano. E aí só sobram vivas, porque o exército fuzila a maior parte delas, sobram vivas umas 2 ou 3. E aí esses sobreviventes, eles continuam essa luta de expressar essa insatisfação, e em 24 eles montam as colunas que tem como a mais famosa a coluna Prestes, que são grupos guerrilheiros de militares que se revoltaram contra o exército, e eles começam a, a expressar essa mudança da moralidade, da corrupção. Eles apresentam um projeto de querer propriamente fazer uma mudança no status de coisa. É claro que eles não têm um ideal revolucionário de ruptura, mas eles querem uma mudança desses quadros corruptos, desses quadros que não respeitam a importância dos seus cargos e coisas assim. E a coluna Prestes, e todo esse movimento, ele ficou extremamente popular nesse momento entre a classe média, porque os integrantes dessas colunas, que eram 4 colunas, cada uma tinha o nome de um dos seus líderes, essas colunas elas foram treinadas por uma missão do exército, que era a missão indígena, que era uma missão em que os professores desses treinamentos, eles conheciam bastante o território nacional. E a grande quantidade do exército regular tinha sido formada pela missão alemã ou pela missão francesa, que importavam as táticas de guerra desses países. Então aconteceu um processo de as colunas revoltosas, elas conseguiam lidar muito bem com as forças regulares, porque eles sabiam andar pelo território nacional, eles sabiam usar táticas de guerrilha, e o exército nesse momento não sabia lidar de forma nenhuma com guerrilha. Ele estava acostumado, estava treinado para guerras de posição, para guerras mais paradas, guerras mais tradicionais, entre aspas. E esse movimento da coluna Prestes, eles vão caminhando por todo o país durante alguns anos e vencendo sucessivamente as forças regulares. Até que chega um ponto em que eles saem do país, mas a imagem deles ela fica bastante forte na mentalidade das pessoas. Tanto que o Luiz Carlos Prestes ele fica conhecido como o Cavaleiro da Esperança, porque ele tinha esse caráter de trazer uma melhoria para a vida nacional. E alguns anos depois, já no exílio, ele entra em contato com as ideias socialistas e ele se filia ao PCB. Então é interessante a gente pensar como essa figura que era de classe média, entre aspas, padrão, de classe média que tinha esses ideais genéricos contra a corrupção, contra a imoralidade, ele passou a ser uma das principais figuras comunistas do país. E é interessante porque esses dois movimentos, eles pressionaram as elites brasileiras a um ponto em que elas precisaram fazer uma revolução, entre aspas, antes que o povo fizesse uma revolução para valer. Então, 1930
tem todo um debate em torno da Revolução de 30, de falar se é uma revolução, se não é. Tem um argumento de que o Vargas ele era membro do governo do Washington Luiz, então não contaria como uma revolução, mas sim como um golpe. Tem o argumento de que ele não alterou profundamente nenhuma estrutura, mas tem o argumento de que foi uma revolução porque ele mudou o nosso caráter de ser estritamente agrário para ser industrial por um tempo, de modificar profundamente a vida dos trabalhadores. Então tem toda uma questão. Mas 30 teve uma conjunção de fatores que ajudaram nessa contenção das pressões progressistas. Uma delas é a relação de forças entre os setores ligados aos interesses ingleses e aos interesses estadunidenses. O governo do Washington Luiz e da maioria dos presidentes da Primeira República que estavam ligados aos interesses do café, ele estava também ligado a interesses ingleses, de investidores, de exportadores, porque o café brasileiro ele era vendido para fora, mas ele era vendido para fora por estrangeiros. Os fazendeiros brasileiros eles vendiam o café no Porto de Santos. E aí lá esse café era comprado por exportadoras estrangeiras, alemãs, inglesas, algumas norte-americanas, e essas exportadoras que realizavam a distribuição a nível internacional. Então, quando a gente fala do café brasileiro, na verdade ele era distribuído por estrangeiros. E em 30, com a crise de 29, essa relação de forças ela é abalada, porque o preço do café vai lá embaixo, por não ser um produto essencial, ele não continua sendo consumido em alto grau. E aí esses setores ingleses eles passam a ter um balanceamento dessas estruturas. E aí abre espaço para que os setores estadunidenses ligados à indústria, ligados à metalurgia, à tecnologia, tentassem conseguir um espaço para fazer com que o país entrasse para essa zona de influência dos Estados Unidos, porque até então ele estava ligado bastante com a Inglaterra. Mas para os Estados Unidos e para tudo que eu falei na aula de Cuba da doutrina Monroe, daquela ideia de controlar toda a América, para eles era muito importante que o maior país da América do Sul fosse colocado em sua zona de influência e em sua zona de relações econômicas. Além desse fator, tem o fator da manutenção da relação entre a burguesia e o latifúndio através das mudanças alfandegárias em torno do café. Isso é bastante interessante para mostrar aquilo que eu venho falando de a burguesia ter sido içada a categoria de classe dominante sem tomar a hegemonia da oligarquia. Durante todo o período do café, inclusive com Vargas, toda a manutenção dos preços do café, as relações de importação e exportação, as relações de importação e exportação, de balança econômica, de protecionismo, ela sempre foi uma questão desses governos. Mesmo Vargas tendo um caráter industrial muito forte, ele ainda manteve esse controle do café, ele manteve essas mudanças para privilegiar esse produto. Porque esse produto, e as exportações em geral do Brasil, elas ganham dinheiro por conta das taxas. Então,
uma das principais ferramentas para conseguir lucrar não era propriamente mudanças tecnológicas de melhoria da safra, de melhoria de adubar a safra, de melhorar o transporte. Elas estavam ligadas às taxações de importação e exportação. O Estado ele funcionava a serviço desses setores. Ele fazia com que as taxas em torno do café fossem sempre vantajosas para quem vendia o café. Eles faziam com que o câmbio se modificasse de acordo com os interesses do café. Então, quando tinha uma crise que o real ele ia lá embaixo, rolava uma mudança cambial que fazia com que a conversão de valor que antes fosse de um determinado valor, ela se modificasse de uma forma que ela aumentava mesmo com a crise da moeda. Isso é bastante interessante, porque o Estado está a serviço dessas classes, ele está a serviço dessas alianças, dessas relações. Mesmo quando se tenta industrializar o país de alguma forma, trazer tecnologia, mesmo quando se tem um nacionalismo como pauta nacional, como era o caso do Vargas. Ele tinha um forte nacionalismo, ele criou empresas estatais, ele puxou esse movimento de ter coisas que eram propriamente nossas. Além desses dois fatores, teve o da crise de 29, que, como eu falei, propiciou esse momento de fragilidade das forças inibidoras agrárias e abriu espaço para a industrialização, que foi fomentada pelos Estados Unidos e envolta no trabalhismo varguista. Um dos autores da coletânea Caminhos da Revolução Brasileira, do Luiz Bernardo Pericaz, em um dos artigos, um dos autores fala que o Brasil tem um movimento que ele sempre se repete. E ele sempre se repete junto com crises internacionais. Qual é esse movimento? A gente sempre tem forças políticas inibidoras, forças políticas que mantêm sempre a economia, mantêm sempre as relações de transformação social controladas. Inibe qualquer tipo de questão que vá mudar essas relações de poder. Mas em alguns momentos de crise internacional, por conta da nossa ligação direta com o capitalismo internacional, esses inibidores eles caem, eles se tornam frágeis. E quando eles se tornam frágeis, acontece um surto industrial. E acontece um momento de ebulição social, de demandas. Então, esses momentos são principalmente a Primeira Guerra Mundial, que se a gente parar para pensar, tá junto com o triunfo da Revolução Russa e com o aumento do movimento operário. A crise de 29, que está ligada com a crise econômica do café, e junto com ela uma tentativa de surto industrial. Então está tudo isso interligado. Na Segunda Guerra Mundial a gente vai ter a crise do Vargas. Então tá tudo estritamente ligado a questões internacionais. Isso é por conta da nossa ligação direta com o capitalismo monopolista internacional. Com o fim da era Vargas, aconteceu uma abertura progressista. Porque durante toda a era Vargas, no campo político, a burguesia e os latifundiários eles tiveram um espaço, principalmente a burguesia, um amplo espaço para fazer o que eles queriam. Porque a política estava controlada. A economia estava controlada, as pessoas estavam sob as ideias do trabalhismo, então elas adoravam Vargas, elas estavam recebendo
a CLT, direitos trabalhistas, os sindicatos. Então, no campo político, ficou meio que um vazio. Quando acaba esse período, esse campo político que estava vazio, ele se une a essa melhora da condição de vida das pessoas por conta do trabalhismo, da legislação e das melhorias educacionais e todo esse tipo de coisa, que gera uma tomada de consciência das pessoas, mesmo que não seja necessariamente de esquerda, mas essa melhoria das condições de vida faz com que as pessoas tenham mais tempo, tenham mais energia para participar do debate político de alguma forma. E é por isso que durante os anos 50 e 60 começa a ter uma abertura progressista. E é progressista não no sentido de ser de esquerda, de abertura para o feminismo, de abertura para essas coisas. Por mais que isso tenha algum grau de participação. É progressista no sentido de mudança das coisas, de progresso mesmo, do ideal, quase que do ideal positivista do Comte, assim, um progresso de buscar o novo, de ir atrás de mudanças. E essa abertura progressista, ela é fruto desse contexto criado pelo Estado Novo, que propiciou um surto industrial e maior ação política desses setores, enquanto mantinha, como eu disse, o proletariado preso pelo paternalismo e pelos sindicatos. É no contexto dos anos 50 e 60 que a gente começa a ter coisas como o tropicalismo, a MPB, os ideais socialistas também. Então, no lado do tropicalismo, a gente tem uma ideologia liberal ligada a um nacionalismo de valorizar o que é nosso, de valorizar a diversidade brasileira, de valorizar a liberdade brasileira, a complexidade da cultura. E no lado socialista, tem um debate do PCB, principalmente, porque nesse momento ele é o maior partido de esquerda brasileiro. A gente tem um debate sobre a Revolução Socialista. Depois de passar pela ditadura do Vargas, eles querem construir essa Revolução Socialista. Eles precisam pensar como que isso vai acontecer. E aí eles começam a apresentar várias perspectivas sobre o desenvolvimento dessa Revolução Brasileira. Como eu disse, o principal ponto convergente é o anti-imperialismo. Então, o cerne dessas relações políticas e econômicas está na ligação das classes dominantes com os interesses externos. E é como eu disse, por conta dessa relação profunda, a ruptura final ela precisa atacar profundamente esse aspecto da vida. Ela precisa tirar a oligarquia do poder, tirar a burguesia do poder, ainda que isso não seja por uma forma militar, e isso é uma questão que alguns autores até colocam, não importa para ele se o socialismo ele vai fazer uma mudança estrutural pela via armada ou pela via de tomada do Estado, e isso dá para a gente entender como uma leitura um tanto equivocada de Marx, de Engels e de Lenin, principalmente. Eles pregam essa ruptura final que precisa atacar a posse da terra, a propriedade privada. E é por conta dessa ruptura que a revolução ela precisa ser construída de acordo com as especificidades do país. Não dá para simplesmente querer fazer vamos atacar a propriedade privada rural. Só que se a gente não dividir o país geograficamente, isso não vai funcionar, porque
as relações em torno da propriedade privada da terra no interior de São Paulo acontecem de um jeito. No interior do Rio Grande do Sul acontecem de outro jeito bastante diferente. No norte e nordeste e no centro-oeste elas acontecem de jeitos bastante diferentes. No norte, no nordeste e no centro-oeste, aquela construção do senhor dono dos coronéis, de todas essas ideias, ela está muito presente até hoje. E, inclusive, hoje ela está crescendo mais ainda. A influência deles ela é gigantesca. Eles não têm o menor pudor em assassinar opositores políticos, em fazer sumir gente. Então não dá pra gente querer pensar essa mudança nas relações de propriedade sem pensar as especificidades do país. E aí entra a questão do nacionalismo. O nacionalismo ele também tem um caráter central nesse debate, mas esse caráter central dele ele está concentrado principalmente na figura do Nelson Werneck Sodré. Para o Nelson Werneck Sodré, não era estritamente necessário ser uma revolução socialista. Para ele, podia ser uma revolução nacionalista também, desde que ela rompesse com o imperialismo. Porque para ele, o objetivo era a mudança qualitativa da realidade do país, diretamente ligada à orientação interna da economia. Então, para ele, tanto o socialismo quanto o nacionalismo, eles orientariam as relações políticas do país para dentro. Eles teriam como objetivo principal abastecer o país, melhorar as condições de vida, atender às nossas demandas, às nossas necessidades. Só que, analisando hoje, não dá pra gente... tanto não dá pra gente dissociar as duas coisas, como não dá pra gente abrir mão de ser uma revolta socialista. Não dá pra gente simplesmente querer uma pauta nacionalista sem um caráter político socialista junto, porque o nacionalismo ele pode ser facilmente cooptado pela burguesia, pelos setores liberais e ser retransformado. Vargas estava bastante ligado aos interesses norte-americanos, mas tinha uma questão nacionalista muito forte. Então o nacionalismo por si, ele não dá para ser um objetivo único. Ele precisa estar ligado ao socialismo. É a grande questão nacional, que foi muito cara aos debates da Revolução Russa e estava muito clara nos debates da Revolução Chinesa e da Revolução Cubana, e mesmo da Argélia. Porque a questão nacional, ela é aquela ideia de primeiro construir e estabelecer o socialismo no país, resolver as contradições internas que a gente tem, para depois pensar para fora do país. Então o nacionalismo ele se encaixa nisso, no sentido de valorizar o que a gente tem, valorizar o que a população tem capacidade de fazer, o que os recursos naturais permitem a gente realizar, e ter uma ideia nacional de se respeitar enquanto nação, de ter orgulho de pertencer a essa nação, de dar valor ao próprio trabalho, de não abaixar a cabeça pro que vem de fora, não achar que o que vem dos Estados Unidos é melhor, não achar que a gente não tem capacidade de fazer algo tão avançado tecnologicamente quanto os países europeus, ou que a gente não consegue produzir um cinema tão bom quanto Hollywood, ou que a gente não pode atingir níveis civilizacionais europeus, ainda que essa ideia de civilização seja completamente bizarra. Então o nacionalismo ele pode andar junto, e ele deve andar junto com essa pauta da Revolução Socialista, mas ele não pode acontecer
sem ela. E aí tem um terceiro ponto, que é o debate do antifeudalismo, que ele é bastante estranho quando a gente olha ele logo de cara. Porque quem não tá. Quem não teve contato ainda com essa questão, é estranho a gente pensar no feudalismo brasileiro. Porque quando a gente pensa em feudalismo, a gente pensa lá na Idade Média, nos caras morando no feudo, batalhando de espada, queimando gente na fogueira, ainda mais que isso seja da modernidade, na verdade, né? Mas a gente pensa nas lutas de espada, na igreja controlando tudo, na suzerania e vassalagem rolando solta, a honra sendo mais importante do que qualquer outra coisa. E o debate em torno do PCB, a maioria dos autores, inclusive o Nelson Werneck Sodré, eles, durante um tempo, eles enxergavam que o nosso país ele tinha resquícios de feudalismo. Ele tinha resquícios de elementos pré-capitalistas de economia. Eles enxergavam que as relações como a relação do senhor com a sua família, com seus escravos, que a gente tem bastante forte em Casa Grande de Senzala, e com o Sérgio Buarque de Holanda também, até com o Caio Prado. Toda essa ideia de uma formação social colonial que estaria até hoje presente, nesse momento eles enxergavam isso como um resquício feudal daquela ideia de honra portuguesa, de trazer propriamente os ideais feudais de ligações entre as pessoas pré-capitalistas, de não ter o dinheiro como o grande centro, porque eles enxergavam que durante o período colonial, principalmente, as relações internas elas não eram pautadas pelo lucro, elas não eram pautadas pelas trocas econômicas, elas tinham uma relação muito mais ligada à honra e a coisas nesse sentido cultural, religioso, e de uma organização social hierarquizada em torno da figura central do senhor que controlava as pessoas ao seu redor, controlava a região ao seu redor. Então, nesse momento, eles enxergavam isso como um resquício feudal e pré-capitalista. Só que, como eu disse lá no começo, a gente está inserido no mundo capitalista desde sempre. E essa análise de resquícios feudais, ela foi refutada nos anos 70, 80, 90. Por quê? Se a gente está inserido desde sempre no mundo... Para começar, Portugal foi o primeiro país a se formar enquanto Estado Nacional, ainda no século XII. Então, Portugal, desde muito tempo, foi abandonando essa lógica feudal. Mesmo porque Portugal era um condado dentro de uma região feudal, de uma região que participava dessa lógica, e ele se fechou enquanto país no século XII. Então, desde o século XII, Portugal é um Estado nacional. E por ser um Estado nacional, ele é um Estado moderno. Ainda que não plenamente, mas ele é um dos primeiros estados a atingir o que a gente entende por Estado moderno. E por conta disso, ele tem uma relação econômica bastante forte. As relações sociais pautadas pela honra, pautadas pela nobreza, por todo esse tipo de ideal, elas ficavam restritas a Portugal. Para fora, era puramente comercial. Quando a religião entrava no meio disso, era para justificar essa expansão econômica. Quando foi para se expandir
economicamente para a África foi com a bula papal que falava que precisava sair levando a fé cristã para o mundo todo. Precisava sair convertendo qualquer gente que eles achassem, salvando todo mundo que eles conseguiam. Então, para começar, Portugal já estava numa lógica mercantilista, numa lógica capitalista desde muito cedo. Então, exportar ideias feudais para o Brasil não cabe nessa dinâmica. Segundo, que o interesse de Portugal com o Brasil era estritamente de explorar o que a gente tinha aqui para ser explorado para lucrar. Então, as pessoas que se instalavam, a própria ideia das capitanias, tudo isso tinha um caráter econômico bastante forte. As relações sociais que foram se construindo em torno disso, por mais que elas tivessem um caráter, em algum sentido, de hierarquia, de elite, não tinham um caráter nobiliar europeu como a gente vê. Não tinha uma ideia assim de esse cara é o senhor dono da terra porque ele é dessa linhagem tal que ele tem parentes que existem desde o Reino Franco do século V e por isso que ele é um nobre aqui. Não. Os caras das capitanias hereditárias, eles ganhavam a capitania para gerenciar. Era puramente mercantil. Então a gente não tem esse elemento feudal. E no campo das questões econômicas pré-capitalistas, se existe uma relação econômica pré-capitalista, ela está no campo dos indígenas, porque eles não tinham essa noção de troca, essa noção de lucro, essa noção de produzir coisas para vender, para lucrar em cima das pessoas, ainda que na região da Amazônia a gente tenha vestígios de coisas que possam ter sido usadas como moedas de troca, coisas desse sentido, mas numa questão capitalista isso não estava propriamente colocado. Com a chegada europeia, as relações capitalistas elas são colocadas querendo ou não. Então, mesmo que a gente tenha uma dinâmica do engenho em que o trabalhador ele não está sendo pago pelo que ele está fazendo, ou que o senhor ele seja o dono de todas as pessoas ao seu redor, isso continua sendo capitalista, porque a raiz disso tudo é capitalista. A forma pode não parecer, mas a raiz, o objetivo final, é de fato. Então, esse debate do feudalismo, ele caiu por terra ao longo do tempo. Mas durante esse período, ele estava efervescente dentro do PCB. E junto com ele, tinha o etapismo, que era a ideia de ser imprescindível desenvolver o capitalismo antes de realizar uma revolução socialista. Muitos autores achavam que por a gente ter esse caráter feudal bastante forte, e por a gente ter a terra como o principal fator econômico, a gente precisava primeiro ter uma revolução burguesa, capitalista, mais ou menos nos moldes europeus de superar essa questão da terra, de superar essa ideia feudal, e aí depois de desenvolver o capitalismo, aí sim realizaria-se uma revolução socialista. Esse debate etapista, ele começa a mudar nos anos 60, no final dos anos 50, começo dos anos 60, com a Revolução Cubana e com a Revolução Chinesa. Então, principalmente para o final dos anos 60, que a Revolução Cubana já está
se consolidando enquanto país, eles começam a entender que não é preciso primeiro desenvolver o capitalismo para depois desenvolver o socialismo. A gente pode desenvolver toda a tecnologia, todas as relações de troca, todo o desenvolvimento que o capitalismo é capaz de proporcionar dentro de uma dinâmica socialista. A gente pode ter desenvolvimento tecnológico, a gente pode ter a mudança da terra para uma questão social, a gente pode ter uma orientação econômica industrializada sem precisar desenvolver o capitalismo. A gente pode desenvolver o capitalismo dentro de uma lógica socialista, mais ou menos como a China faz, como Cuba faz, como a própria Argélia faz, de ter elementos capitalistas, mas ter uma orientação geral socialista, ter uma planificação. Então, no final dos anos 60, eles começam a ter uma mudança nesses debates. Tudo bem até aqui? Algum comentário? Alguma polêmica? Então a gente tem agora o retrocesso democrático e uma mudança estratégica, que é a partir dos anos 60, especialmente de 64. A ditadura militar, empresarial militar, né, ela vem mais ou menos parecida com a Revolução de 30. Ela tem uma aproximação muito grande com os monopólios estadunidenses, porque ao longo do interlúdio das ditaduras, o nacionalismo ele cresce bastante. As relações de troca, as relações econômicas nacionais, elas começam a ganhar espaço. E isso não continua sendo lucrativo para os Estados Unidos. Então, junto com essa questão econômica, tem a questão do debate das revoluções socialistas, do debate até do tropicalismo, de trazer o país para o centro do debate, de trazer o que o Brasil tem de bom, o que a gente pode usar como recurso para valorizar o país. Tudo isso começa a ficar muito forte. E chega num ponto em que, numa dinâmica bastante diferente da dinâmica varguista, mas chega um ponto em que não dá mais para manter essa democracia que está fazendo as pessoas serem cada vez mais socialistas, cada vez mais liberais, e a questionar esse estado das relações econômicas, das relações sociais, esse estado de poder. E dentro da dinâmica ditatorial, é preciso fazer uma mudança estratégica. Porque um partido como o PCB, um partido de massas, ele precisa sempre se adaptar, principalmente por seu caráter marxista-leninista, ele precisa sempre se adaptar à realidade material. Precisa constantemente reavaliar a sua prática, reavaliar as suas interpretações, tentar compreender profundamente a conjuntura em que eles estão passando. E durante a ditadura, eles tentam fazer uma reorientação tática, porque eles entendem que dentro desse fechamento da censura, da ilegalidade do partido, de novo, eles não têm amplo espaço para debater Revolução Socialista. Eles são perseguidos, eles são mortos, torturados. Então, acontece uma mudança da estratégia. Eles passam todos os partidos de esquerda, partidos revolucionários, eles passam a se unir a alguns setores liberais democráticos em lutas específicas. Então, frente ampla contra a ditadura, movimentos contra a carestia, coisas que uniam diversas frentes, que uniam diversas lideranças, diversos pontos do espectro político, eles participavam. Eles não tinham problema em fazer esse tipo de aliança
desde que eles mantivessem sempre claras as discordâncias que eles tinham com essas pautas, os projetos diferentes que eles tinham. Então era uma coisa do tipo frente ampla contra a ditadura. A gente tem o PCB, a gente tem os movimentos sociais em torno dos sindicatos, como o surgimento do PT depois. A gente tem alguns movimentos liberais de querer a volta da democracia. Então, se a frente ampla ter uma coisa que conversa entre todo mundo, que é a volta da democracia, a gente vai lutar pela volta da democracia. Mesmo que para os liberais a democracia seja a grande coisa, seja o grande ápice da civilização, e para a gente ela seja só uma mudança para um momento que a gente possa debater com maior tranquilidade o nosso projeto de país, a gente vai participar dessa frente. A gente vai deixar claro que o nosso projeto é diferente, mas que nesse ponto específico a gente pode lutar junto. É mais ou menos o que o PCB faz quando faz alianças com o PSOL, com a UP, em torno de candidaturas, como a do Boulos para presidente, como a do Boulos para prefeito agora. É uma ideia de a gente discorda em vários pontos, a gente tem projetos que não são exatamente os mesmos. Mas, se a gente eleger esse candidato específico, a gente vai ter uma facilidade maior para debater os nossos projetos, a gente vai ter a possibilidade de levar as nossas pautas, as nossas ideias de comitê, vai ter como levar a nossa perspectiva de melhoria para dentro do Estado burguês, que é o que a gente pode fazer para o momento. Então, tem essa questão de analisar a conjuntura e de entender como que eles vão se encaixar nisso, como que eles vão fazer o projeto caminhar dentro disso. E aí é o que eu tenho falado bastante, que é a repressão e a democracia. Porque no contexto da democracia burguesa dá para construir abertamente, dá para fazer comício, dá para fazer reunião, dá para debater tudo isso sem precisar se esconder, sem precisar usar apelido, codinome, sem precisar fugir da polícia o tempo todo, ainda mais que isso, mesmo que isso continue acontecendo, mas é em um grau muito menor. Então essa volta da democracia ela é bastante necessária. Então, quando a gente vê os debates hoje sobre a manutenção da democracia, e a gente vê figuras como Haddad falando de democracia, Manuela Dávila falando de democracia, mas a gente também vê o Boulos falando de democracia. Essas figuras elas têm noções diferentes do papel delas, da democracia e do papel da própria democracia burguesa, mas no ponto de ter um ideal democrático, elas convergem. Então é a partir disso que teria a possibilidade de a gente fazer uma união, de pressionar pela manutenção da democracia, ainda que para a ideia de socialismo, para a ideia de revolução, a democracia burguesa ela não faça grande diferença frente à ditadura ou frente a qualquer outro tipo de dominação burguesa. Ela simplesmente, como já dizia Lenin, lá no começo do século XX, a democracia burguesa ela é uma facilidade para o projeto revolucionário. Ela tira algumas preocupações grandes que a gente precisa ter durante uma ditadura e ela faz com que a gente tenha mais espaço para debater e para mostrar as contradições dela, para tentar aumentar essas contradições, tentar fazer com que essas contradições cheguem a um nível de causar algum tipo de ruptura. E além dessa questão da frente ampla, durante a ditadura surgem os movimentos de guerrilha, como a ANL, a guerrilha do Araguaia, todo esse tipo de questão, porque
no contexto de aumento das tensões políticas, alguns grupos recorrem à luta armada, porque é uma resposta à violência institucional e é uma defesa das posições ideológicas e dos direitos dos trabalhadores. Então a guerrilha ela é bastante forte também durante a ditadura empresarial militar, porque ela é uma expressão dessa resistência. É uma ideia de que chegou num nível tão grande de tensão que só sobrou pegar em armas e ter essa luta político-militar declaradamente. E aí é no formato de guerrilha, a gente tem até textos como o Manual do Guerrilheiro Urbano, lá do Marighella. E nessa ideia de guerrilha, ela entra dentro desse contexto porque desde que eu falei lá da coluna Prestes e de tudo aquilo, o exército brasileiro ele começou a tentar se adaptar e aprender a lutar contra guerrilhas, porque a guerrilha, quando você não tem capacidade militar, quando você não tem muito equipamento, muita tropa, quando o inimigo claramente tem a vantagem, a tática de guerrilha ela é a melhor forma de luta, porque ela funciona em ataques específicos, em pontos específicos, muito rápidos, em momentos que você consegue realizar uma ação e depois já sair rapidamente. Então a guerrilha ela adquiriu um caráter bastante forte durante a ditadura. E como eu disse, os monopólios eles estão bastante ligados à instauração dessa ditadura. Porque com o apoio dos Estados Unidos, a ditadura criou condições para uma tremenda expansão capitalista internacional. A gente tem a entrada do cinema hollywoodiano com muita força, tem a entrada de empresas internacionais em todos os setores, consolidação de monopólios, e tudo isso com apoio dos Estados Unidos. Vários documentos da ditadura mostram que politicamente e militarmente os Estados Unidos apoiaram o golpe, apoiavam a ditadura. O USAID ele mandou pessoas para treinar o exército brasileiro para torturar as pessoas em troca de informação. Ele participou também de reuniões com o Ministério da Educação para pensar o material didático. Então, desde o material didático até o treinamento para tortura, os Estados Unidos estavam envolvidos nesse processo. Tudo isso para criar melhores condições econômicas, melhores condições políticas no contexto da Guerra Fria. Tudo isso para se estabelecer enquanto a grande metrópole para essa colônia Brasil. E os grandes monopólios que surgem durante a ditadura, não que ele surja, mas ele se consolida bastante, é a Rede Globo. Ela inclusive apoiou o golpe, ela já existia antes, mas ela se consolida enquanto monopólio midiático durante a ditadura. Ela recebe bastante recurso estatal, ela recebe auxílio com dívida pública, ela recebe todo tipo de incentivo para se tornar um grande conglomerado que ela é hoje. E é por conta desse grande incentivo que ela continua sempre apoiando as ideias estadunidenses. Ela se ampara no campo das notícias, ela se ampara em vários conceitos que vêm dos Estados Unidos. Ela sempre adota as matérias de pontos de vista que são favoráveis aos Estados Unidos. Então essa construção de monopólios ela se estende por toda a economia e a política nacionais.
com o fim da ditadura, vários movimentos sociais começam a se consolidar. Eles começam a crescer dentro ainda da ditadura para pressionar pela volta da democracia, e eles se consolidam ao longo dos anos 80 e 90. E eles começam a se movimentar com o crescimento da carestia, o aumento da inflação, eles se unem ao aumento das forças contrárias ao regime, e aí vários desses movimentos começam a ganhar força na luta pela democracia. E um deles é o MST. O MST ele vai crescer bastante durante os anos 80 e 90, e ele se torna um grande problema para as elites e um grande problema para os governos liberais, porque ele age diretamente sobre a propriedade central, que é o latifúndio. Ele ocupa terras que estão improdutivas, ele tem cooperativas de produção de alimentos, eles fazem todo um movimento de cooperação, de produção para abastecimento interno, de trazer as pessoas para conseguirem o seu pedaço de terra. E por conta desse ataque direto a essa estrutura, é que o MST é tão perseguido hoje. Mesma coisa no caso do MTST, que surge em 97 e trata da propriedade privada urbana, que é a propriedade privada dos prédios, e casas, apartamentos e coisas assim. Mas ela atinge a propriedade privada. E quando ela atinge a propriedade privada, é como eu falei lá na aula de Cuba. Todo regime tem uma certa tolerância a fatores que vão atacar o seu pilar. No caso do sistema capitalista, o MST ataca o pilar da propriedade privada na terra, e o MTST ataca o pilar da propriedade privada na região urbana. É por isso que esse tipo de movimento é tão perseguido, é alvo de tanta fake news, de tantas perseguição. Além desses movimentos sociais, surge o maior partido de esquerda que a gente tem na América Latina, que é o Partido dos Trabalhadores, que ele surge do meio sindical e ele cresce como força de resistência e representação da classe trabalhadora. Ele foi fundamental na maioria das greves que teve, nas greves no ABC, nas greves em Osasco, nas greves todo tipo de pátio industrial que a gente tem no país. Esse partido ele estava presente. Inicialmente na região de São Paulo, mas ao longo do tempo ele foi crescendo e nos anos 2000 ele atingiu cerca de 1,5 milhão de pessoas apoiadoras. Então é um partido gigantesco, uma das maiores forças de esquerda da América Latina. Só que ele passa por um processo que ele vai perdendo a sua radicalidade. Nos anos 80 e 90, é um partido extremamente radical, que puxa greve, que luta contra abusos dos patrões, luta por melhores condições para os trabalhadores. E quando ele consegue se eleger, ele adota um caráter muito mais brando, com reformas que estão ligadas ao consumo, com manutenção do status quo. Então eles fazem com que as pessoas sejam inseridas no mundo do consumo e os bancos fiquem mais ricos. Então ele vai perdendo essa radicalidade. Mas mesmo perdendo essa radicalidade, é uma força que é bastante importante para a América Latina e principalmente para o Brasil. Por conta desse seu histórico dos anos 80 de luta muito forte. E hoje, para a gente analisar os frutos dessa diminuição da radicalização que ele fez. A partir do fim da ditadura, o PCB ele volta à legalidade depois de um tempo. Só que aí ele já passou por várias cisões. Surge o PCdoB,
surge a Aliança Nacional Libertadora, que é ligada às guerrilhas, aos movimentos armados. E essas cisões, elas vão minando as bases do partido, e é por isso que ele deixou de ser o maior partido de esquerda do país, e hoje ele é um partido pequeno em números. E essas cisões, elas chegaram num ponto que o partido ele precisou se reorganizar, e hoje ele passa por um processo de reaproximação de movimentos sociais, alianças com partidos de esquerda e tentativa de participação eleitoral. Mas essas cisões, elas chegaram num ponto que o partido ele mudou de nome. Ele era o Partido Comunista do Brasil até a cisão que criou o PCdoB. E aí, agora o PCdoB é o Partido Comunista do Brasil e o PCB é o Partido Comunista Brasileiro. Então isso gera uma quebra da presença do partido, isso gera uma quebra organizativa do partido. Ele está passando hoje por uma mudança tática, por uma mudança prática, por uma renovação dos quadros, porque boa parte dos quadros foi embora fundando o PCdoB, foi embora fundando a Aliança Nacional Libertadora, fundando outros movimentos de esquerda também, maoístas, trotskistas, todo tipo de movimento. E aí é nesse sentido que a gente vê o PCB hoje se colocando em alianças com o PSOL, se candidatando com bancadas com vários candidatos, porque ele está nesse momento de se readequar à prática, de se readequar às condições que estão colocadas. Além disso, a Constituição Federal de 88, ela representa uma retomada da democracia burguesa, com maior espaço de debate, sem perseguição, mas com a preeminência que, por algum motivo, o slide não colocou ali, mas com uma preeminência neoliberal, uma preeminência republicana liberal de fazer uma democracia que conseguisse englobar o maior número de pessoas, de grupos possível, que trouxesse essa ideia de liberdade mesmo, de tentar reformular o país. Só que a gente não teve, por exemplo, a prisão dos torturadores, a prisão dos golpistas, porque a Constituição ela é só mais uma mudança pela via prussiana, é só mais uma mudança que não é uma ruptura, uma mudança que é só uma modificação da roupagem, é só uma reorientação política por conta dessas tensões que foram surgindo para tentar abafar essa possibilidade. Então a história do Brasil ela é repleta desse processo de aumento de contradições, e aí a elite faz alguma ação que tenta esvaziar essas contradições e se reformula para se adaptar a um novo, a criar uma ideia de novidade que teria, entre aspas, atendido a essas ideias, mas que, na verdade, só pegou essas ideias e tirou seu caráter político. E a gente pode perceber esse processo a partir da Constituição, e assim como o processo do Partido dos Trabalhadores de se tornar governo e ter esse republicanismo exacerbado que eles falam de não ter um ideal político bastante forte, de achar que a liberdade vinda da Constituição era plena e que ela não era, que ela era inquestionável. E através de todo esse processo, a gente chegou a uma realidade em que a participação política ela estava esvaziada e ela foi se construindo ao longo dos anos 90, ao longo
dos anos 2000, 2010, ao ponto de chegar em 2013 e a gente tem uma crise representativa, porque esse vazio político ele não foi preenchido por um projeto específico, ficou naquele vazio político de todo mundo pode participar, todo mundo tem voz, todo mundo tem espaço, todo mundo vai ser representado, mas vai ser representado pelo quê? Vai expressar que ideais, vai expressar o quê? E aí, em 2013 a gente tem as manifestações de junho que tem como pauta essa questão de não ser representado, de não sentir que o governo está, ou que os políticos estão trabalhando para o nosso benefício. E esse processo ele é bastante complexo e por ele estar bastante próximo da gente, ele não foi devidamente analisado ainda pela grande maioria dos intelectuais. Mas o processo de 2013, ele é fruto dessa caminhada. Foi se gerando um aumento da participação política, como a gente teve nos anos 50 e 60, só que a gente não teve dessa vez o debate socialista do PCB, não teve o tropicalismo, por exemplo, a gente teve um vazio a ser preenchido. E a partir de 2013, a política ela entra como uma pauta central da vida nacional e começam a se buscar uma forma de suprir esse vazio. E a esquerda, por estar nesse processo ainda de se reorientar, de retomar os seus blocos, os seus quadros, de repensar a realidade, repensar como que eles vão agir, por eles estarem enfraquecidos por conta dessa demora no processo de retomada, a direita ela consegue lidar muito melhor com os 2013. Ela consegue sentir esse vazio e cooptar esse vazio para si. Ela consegue pegar essas pautas contra a corrupção, essas pautas contra o mau uso, a ineficiência do Estado, que são pautas que elas estavam presentes lá em 1920. E a direita consegue cooptar essas pautas, consegue em 2016 dar um golpe, e o golpe, o ponto central do golpe não é necessariamente a tirada da Dilma do poder, porque isso é uma mera formalidade política e burocrática, mas o golpe fundamental é contra os direitos trabalhistas, contra todas as conquistas que os trabalhadores foram tendo ao longo do tempo. Então, a reforma trabalhista, reforma previdenciária, a reforma uma reforma tributária que eles estão querendo pautar com impostos muito problemáticos, reforma administrativa, todas essas reformas que são características do neoliberalismo, como eu falei lá na aula de Marx, que é aquela ideia de mostrar que o Estado não está funcionando e ir reformando ele, dizendo que isso vai melhorar, mas na verdade só piorando a situação da classe trabalhadora, colocando os raros benefícios que a classe trabalhadora tem como o problema do Estado, como o que deixa o Estado caro, como o que deixa o Estado atravancado. E é nesse processo que a gente chega hoje na eleição do Bolsonaro, nessa conjuntura de todo mundo tem alguma coisa para falar sobre política, mas nem todo mundo tem uma formação política para falar sobre política. Nem todo mundo lê diretamente os autores, ninguém lê ou se informa com fontes sérias, com argumentos profundos. As pessoas foram preenchendo esse vazio ideológico, esse vazio político, com suas particularidades, com esse ideal individualista potencializado, com essa retomada de
de ideias da nossa própria oligarquia, porque se a gente parar para analisar, toda essa ação do governo Bolsonaro de ter que matar indígena, ter que voltar à ditadura, não vou demarcar nenhuma terra indígena, vou tacar fogo em tudo mesmo. Tudo isso é interesse do agronegócio, tudo isso é interesse dos latifundiários. Então, a gente, além de não ter perdido não ter se livrado dessa classe, essa classe aproveitou esse vazio para se reafirmar como uma potência, como uma força, se reafirmar como o ser brasileiro, se reafirmar como a grande peça do funcionamento político brasileiro. Alguma coisa antes de concluir? Alguma polêmica, alguma dúvida? Tá, então eu vou finalizar. As especificidades brasileiras elas requerem uma análise profunda e adaptativa, como toda análise de conjuntura, como toda análise de uma realidade que você quer mudar. E as nossas bases fundamentais que a gente não pode deixar de lado são o desenvolvimento capitalista estritamente ligado aos interesses internacionais e as transformações políticas como resposta a essas tensões sociais. Porque essas transformações políticas, para responder a essas tensões, elas sempre vão agir como uma ferramenta de reação, como uma ferramenta de manter o status das coisas. Enquanto que o nosso desenvolvimento capitalista ligado a interesses internacionais, ele sempre pautou a nossa existência econômica. Ele sempre pautou a miséria e a pobreza em que a maior parte do país vive. Ele sempre foi o grande objetivo do nosso desenvolvimento econômico. Então, para fazer com que haja possibilidades da gente fazer um projeto diferente de país, fazer uma revolução socialista de fato, a gente precisa atacar esses dois pontos. E dentro desse ponto dos interesses internacionais do capitalismo está a propriedade da terra, está a propriedade privada dos meios de produção, principalmente a da terra, porque, como a gente viu nas aulas anteriores, a propriedade da terra, quando ela é a principal força do capitalismo de um país, ela é o pilar que precisa ser derrubado. E como uma das ferramentas, que é a principal ferramenta uma das principais ferramentas, na verdade, de impedir esse efeito são essas transformações políticas, são essa mudança pela via prussiana, essa mudança da roupagem política, a gente precisa também ter essa ferramenta em mente para conseguir derrubar esses pilares e evitar essa ferramenta no processo de derrubada desses pilares. E aí o segundo ponto ele é mais ou menos uma continuidade do primeiro, que a nossa história ela passa por momentos de maior abertura às ideias de mudança e progresso no sentido de progredir mesmo, geralmente ligados à esquerda, que coincidem com eventos internacionais de crise. Nos anos 50 eles analisavam que o movimento operário que levou à ditadura do Vargas, ele teve esse processo de abertura à esquerda, e nos anos 60 também estava nesse mesmo processo. É claro que a história ela não se repete, por mais parecido que seja, esse movimento ele vai acontecendo. A abertura para ideais ela vai acontecendo, e essa transformação ela é uma oportunidade de construir consciência política, de tomada de consciência e de formação política propriamente, de pensar essa insatisfação que a gente tem, de pensar esse sentimento ruim que a gente tem quando vê as pessoas na miséria, quando vê as pessoas sofrendo preconceito, e canalizar isso de alguma forma. Usar a política como uma transformação da realidade, que
que é o que ela é de fato. E isso é o que a gente precisa fazer diariamente. A gente precisa construir a revolução diariamente. Ela não vai acontecer